Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Hoje vamos falar de artrite reumatoide, como conviver com esta doença, é o que vamos ficar a saber na segunda parte deste programa. Mas começamos este Saúde em Dia com outro tema, dores nas costas, caminhar é o melhor remédio, é o assunto que vamos explorar com a ajuda do nosso primeiro convidado. Eu em estúdio já tenho o Dr. André Santos de Barros, ortopedista e membro da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Dr. André, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia, por ter aceito este convite. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Dr. André, as dores de costas são a maior causa de incapacidade física em Portugal neste momento? Realmente neste momento são uma das principais causas de incapacidade física em Portugal. Muitas pessoas não sabem, não há noção geral disto, mas cerca de 80% das pessoas, durante a sua idade adulta, terão pelo menos um episódio de dor de costas, e neste caso, dor de costas na região lombar, portanto estamos a falar de uma lombalgia. Isto é, de facto, tão importante que se revê não só na própria pessoa, mas sim tem consequências em termos económicos, porque realmente a taxa de absentismo laboral é mais alta, atendendo precisamente à lombalgia, porque há muitas baixas médicas que são devidas a episódios de lombalgia e, portanto, com algum prejuízo da função laboral dessa pessoa, não só prejuízo de si próprio, da sua saúde e do seu bem-estar. Portanto, é realmente importante falarmos sobre este tema e da melhor maneira como devemos prevenir estes episódios e daí este alerta da Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral nesta fase. E já vamos a essa prevenção, mas este problema tem vindo a intensificar-se nas últimas décadas? Exatamente, este problema tem-se vindo a intensificar muito por causa da nossa vida mais sedentária que nós levamos hoje em dia, comparando com algumas décadas atrás. Como disse, é preciso entender um bocadinho qual é a raiz do problema e porque é que este problema acontece. A coluna vertebral é um dos segmentos mais baixos da nossa coluna e tem, portanto, a função de suportar todo o peso do nosso corpo, da cabeça, do tronco, dos membros superiores e de transmitir esse peso para as pernas. Por outro lado, recebe também o feedback, a resposta da gravidade quando nós nos deslocamos, e todo esse conjunto de forças é concentrado na zona da coluna lombar, que obriga a um grande esforço, não só da parte óssea, ligamentar, as articulações, os discos vertebrais, mas também da parte muscular, que tem de estar preparada para suportar estas cargas e para poder responder adequadamente a esta exigência. A lombalgia acaba por acontecer quando temos um desequilíbrio, de certa forma, entre aquilo que exigimos do nosso corpo, e particularmente desta secção do nosso corpo, e aquilo que ele está apto, que ele está capaz de responder. Ora, como disse, a nossa vida, digamos que mais moderna hoje em dia, temos alguma propensão para ficar mais tempo sentados. Passamos muito tempo à secretária Passamos também. muito tempo à secretária, muito Adotamos tempo sentados. uma má postura. Temos má postura, o que leva a que haja um enfraquecimento destas estruturas que não estejam tão bem preparadas para dar uma má estas postura, respostas. Dr. André, que começa logo em criança, com as mochilas escolares. É verdade, as mochilas escolares com muito peso são bastante danosas para as costas, e é também um alerta da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Já teve também campanhas que envolveram um alerta para o uso de mochilas com rodinhas, tentar métodos alternativos, não usar tantos livros. Agora também temos muito livros em formato eletrónico, que permite, de certa forma, aliviar a carga das crianças, que realmente poderá ter impacto até durante a sua vida adulta também, não só enquanto pequenos. Outros fatores aqui também, quedas, por exemplo, esforços excessivos também? Sim, também, mas estamos a falar de dois conceitos diferentes. Quando nós falamos de lombalgia e aquilo que nós alertamos para a lombalgia, referimos a uma lombalgia mecânica, que é responsável por cerca de 80% das dores nas costas, da região lombar, e tem a ver com uma fadiga, com uma falência crónica. Não se enquadra bem na questão das quedas. Ou seja, não é uma consequência decorrente de algum gesto, por exemplo, de algum esforço excessivo, digamos assim? Pode ser decorrente de algum esforço específico, episódico. Contudo, é mais frequente em esforços continuados, numa inadaptação do nosso corpo à resposta de esforços continuados. No caso das quedas, o que poderá estar aqui envolvido são fraturas vertebrais, que são mais frequentes em pessoas com idade mais avançada, não
tão perto da idade adulta, um pouquinho mais velhos, com algum grau de osteoporose, que acabam por sofrer quedas, fazem fraturas vertebrais e levam uma dor lombar intensa. Isso é um sinal de alarme de um tipo específico de dor lombar que não se enquadra bem nesta que nós estamos aqui a chamar a atenção, a alertar para a prevenção. O stress também pode ser uma causa de dores nas costas? O stress pode ser uma causa de dores, principalmente dores nas costas. Não é em vão que nós, quando temos um alívio do nosso stress, usamos a expressão parece que me tiraram um peso de cima, parece que me tiraram um peso de cima das costas, porque nós temos a tendência de focalizar o nosso stress na região das costas e a região lombar é uma região onde nós focamos muito as nossas queixas, tanto no stress no trabalho, como pessoal, como familiar. E não é que não haja uma patologia subjacente, a questão é que nós estamos mais sensibilizados para a forma como interpretamos os nossos estímulos nervosos e as queixas desta região. Portanto, é uma zona muito, muito frequente de somatização deste stress. Os acidentes rodoviários decorrentes até do consumo excessivo de álcool também são responsáveis, suponho, por muitas lesões na coluna vertebral. Efetivamente, e também é um alerta que se deve lançar no sentido dessa prevenção. Realmente enquadra-se na outra categoria que nós estamos a falar, da lombalgia, que é de uma causa aguda, não de uma causa crónica, episódica, relacionada com um acidente. Nesse caso, nós temos um agente perfeitamente identificado e cuja prevenção passa precisamente pela evicção do consumo que deu origem ao acidente, evidentemente. Nesse caso, não se aplica tanto a prevenção que nós estamos aqui a promover da caminhada, como disse. Exatamente, e já vamos falar dela, já voltamos à conversa. Médicos portugueses e espanhóis juntaram-se numa formação com acreditação europeia para especialistas da coluna. A iniciativa partiu da Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral, a reportagem do Tiago Belim. Ortopedistas, neurocirurgiões e outros especialistas médicos de nacionalidade portuguesa e espanhola reúnem-se ao longo de vários dias para frequentarem um curso ibérico dedicado às patologias da coluna. Esta é uma formação que tem como objetivo a partilha de experiências e de conhecimento e, sobretudo, numa tentativa de uniformizar aquelas que são as boas práticas no diagnóstico e também no tratamento das doenças da coluna. Nós viemos a uma das sessões deste curso para tentar perceber de que forma é que ele pode ser uma mais-valia para quem trabalha nesta área. Isto é o curso ibérico de cirurgia de coluna. É um curso que foi desenhado pela Eurospine, que é a sociedade que congrega quase a generalidade das sociedades que trabalham em cirurgia da coluna da Europa. Este curso foi inicialmente desenvolvido e é ainda hoje efetuado em Estrasburgo e nós conseguimos, de algum modo, com a ajuda dos colegas espanhóis, fazermos aqui um curso ibérico que dá o reconhecimento ao diploma europeu de cirurgia de coluna. São 5 módulos, estamos a fazer aqui os 3 módulos e depois vamos completar com os outros módulos restantes em Espanha. Este curso é desenvolvido para colegas especialistas que trabalhem na área da coluna, sobretudo a área cirúrgica da coluna, ortopedistas e neurocirurgiões, que são também a grande maioria, ou quase totalidade, dos especialistas que compõem as sociedades de cirurgia de coluna da Europa, nomeadamente a nossa Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna e depois as outras. Este curso é importante porque permite haver, a nível europeu, uma regulamentação e uma uniformidade de critérios e de indicações cirúrgicas ou não para haver critérios a nível europeu. O objetivo é que haja, ao fim e ao cabo, é como se fosse um brevet para o piloto da aviação, pronto, se quisermos fazer aqui uma analogia, para haver de facto uma uniformidade de critérios. Relativamente ao diagnóstico e ao tratamento de doenças da coluna, nos nossos tempos, atualmente, o que é que está na ordem do dia? Quais são os principais avanços? Há muitos avanços do ponto de vista de imagem. E há avanços também importantes do ponto de vista das técnicas cirúrgicas. De qualquer das formas, há de haver um equilíbrio, ou deve haver um equilíbrio, entre o que é proposto pelas casas comerciais, porque isto é um negócio também que envolve muito dinheiro,
e aquilo que nós podemos propor aos doentes. Ou seja, tem que haver um equilíbrio e um bom senso da nossa parte, de acordo com aquilo que nos é proposto e daquilo que nós temos. Mas, para lhe dar um exemplo, e acho que exemplos é o que nós precisamos às vezes nesta área, eu que há uns anos tinha alguma dificuldade em pessoas idosas, principalmente mulheres com ossos osteoporóticos, colocar material. Por exemplo, hoje em dia nós temos parafusos fenestrados em que podemos colocar cimento na vértebra, já com alguma segurança nós sabemos que aquilo não vai desmontar e que podemos dar, de facto, mais qualidade de vida e mais esperança de vida ao fim e ao cabo. Estamos cada vez mais a caminhar para uma uniformidade e penso que no futuro irá haver uma especialização em cirurgia da coluna, em patologia da coluna, com especialistas que venham de uma área ou de outra em termos de formação. E porque é que isto é importante? Porque cada vez mais a patologia da coluna é específica, é especializada, requer conhecimentos especializados, que só estão ao alcance de quem realmente se dedica, como noutras áreas da medicina, quase diariamente a esta área. E a importância deste curso é realmente juntar as duas especialidades, juntar pessoas que estão em formação e especialistas mais jovens, para uniformizar os procedimentos, as mensagens, aquilo que nós temos de transmitir aos doentes, os melhores tratamentos para determinadas patologias. Andar, caminhar, continua a ser, na sua opinião, a melhor forma de prevenir problemas e dores de costas? Sim, não só prevenir, como também melhorar pós-operatórios, ou melhor, com situações de morbilidade já existentes, nomeadamente a lombalgia. De algum modo nós temos esta nossa posição ereta que conseguimos atingir, e a única maneira de a manter é fazer aquilo para o qual ela está desenhada, que é andar, caminhar e ter uma vida ativa. Muitas vezes as patologias da coluna, quer da coluna cervical, quer da coluna lombar, acabam por diminuir esta nossa curvatura que nos permite a posição ereta, e o caminhar é um método muito simples, fácil, económico, acessível a quase todos, para reforçar esse próprio equilíbrio e mantermos uma vida ativa. Uma formação destinada então a especialistas da coluna. Dr. André, qual é a importância deste tipo de formação? Bem, eu tive a oportunidade de participar neste curso e realmente é de veras importante este tipo de formação, principalmente pela sua característica mais que a distingue mais dos outros cursos, é esta interação entre as duas especialidades, entre a ortopedia e a neurocirurgia. Ambas as especialidades trabalham a patologia da coluna vertebral, fazem procedimentos de coluna vertebral e o conhecimento científico cresce de tal forma exponencial que é necessário esta interação para conseguirmos acompanhar todos os avanços que se têm vindo a desenvolver, e esta partilha de conhecimentos, partilha de experiências e até de novos métodos, de novas ideias e novas estratégias é de veras importante para podermos tratar da melhor forma os nossos doentes, e é um espaço fantástico de partilha e de aquisição de novos conhecimentos. O caminho é uma equipa multidisciplinar, digamos assim. O caminho é uma equipa multidisciplinar, mas a funcionar toda com um objetivo definido previamente, um plano corretamente estabelecido e corretamente centrado naquele paciente. No paciente e suportado pelos conhecimentos que nós temos à luz da atualidade. Temos de trabalhar sempre com os conhecimentos mais atuais possíveis. Dr. André, quando vulgarmente dizemos que temos dores nas costas, e ouvimos muito esta expressão, podemos estar na realidade a referir-nos a várias patologias. Já Exatamente. falámos de lombalgias, mas há outras, Exatamente. com certeza. Falamos dessa porque é de veras a mais frequente. 80% das queixas de dor nas costas são secundárias a uma lombalgia mecânica de origem muscular. Contudo, a pessoa, quando tem uma dor nas costas fica sempre muito preocupada, fica sempre muito alerta, se pode ter alguma patologia mais importante, vem logo à cabeça a ideia da hérnia discal, e há que desmistificar um bocadinho e desconstruir um bocadinho este conceito da lombalgia. Realmente, a mais frequente é de origem muscular, contudo, poderão haver alguns sinais de alarme que nos possam orientar para outro tipo de patologias que nos exijam outro tipo de intervenção que não esta que nós temos para a dor de origem muscular. Quais são esses sinais em traços gerais? Pronto, como eu falava, por exemplo, na questão da hérnia discal, a dor tem tendência a não se centrar tanto ao fundo das costas, mas ser uma dor irradiada pelo membro inferior, pela perna, pela parte posterior da perna, poderá ir frequentemente até ao pé. O doente queixa-se mais da dor na perna
queda do que propriamente da dor nas costas. Esse é um exemplo de um sinal de alarme para uma hernia discal e não para uma lombalgia de esforço. Por exemplo, quando estamos a pensar numa patologia já mais grave, uma patologia tumoral, a dor assume outras características, não tanto uma característica mecânica que ocorre com o esforço, mas, por exemplo, uma dor que aparece à noite, quando a pessoa está a dormir e acorda com uma dor sem ter feito nenhum esforço nem nenhum movimento, é um sinal de alarme para promovermos alguma investigação. Também devemos estar alertas a suspeitas de infecção, doentes imunodeprimidos, doentes com fatores de risco para a infecção. Se tivermos uma lombalgia associada a episódios febris, por exemplo, é um sinal de alarme e devemos ter mais algum cuidado na investigação destes doentes. Também, por exemplo, a perda de peso associada a uma lombalgia crónica é um sinal de alarme para investigarmos mais o que se passa. Mas, como eu digo, não se deve gerar um alarme a partir de uma lombalgia, porque é muito frequente, quase todos nós vamos ter uma ao longo da vida. Doutor André, andar é a base da nossa vida, mas é uma capacidade também que tem que ser estimulada sob pena de a perdermos. Exatamente. Como espécie, nós conseguimos adquirir essa capacidade de andar e fazemos-la também ao longo da nossa vida como indivíduo, não é? Quando nós nascemos, não nos deslocamos e ao longo do nosso crescimento vamos adquirindo a posição ereta e depois a capacidade de andar. E todo o nosso corpo se adapta a essa nova posição e a essa nova função. Até a forma da nossa coluna não é igual no nascimento como no adulto. O S, que a nossa coluna se descreve na idade adulta, é na verdade mais aproximadamente um género de um C, quando ainda somos bebés e as crianças pequenas até desenvolverem a curvatura definitiva. E realmente temos, como qualquer atleta, temos de treinar esta nossa capacidade para não a perdermos. E realmente essa promoção dessa atividade é essencial para a prevenção da lombalgia, porque realmente os músculos das costas estão constantemente a ser solicitados para suportar todo o peso no nosso corpo e têm de estar preparados, desenvolvidos para isso. Se nós não os estimularmos, se não os treinarmos, acabamos por entrar em falência e surge a tal lombalgia. Para conseguirmos andar direitos, com um olhar em frente, não só a musculatura lombar, como a musculatura abdominal, também muito importante para manter a nossa postura, é trabalhada e é desenvolvida durante esse processo. Vou perguntar isso mesmo, o que é trabalhado durante o exercício básico de andar, que é tão fundamental? As pessoas pensam sempre que são as pernas, é o mais importante, mas esquecem-se toda a parte de cima do corpo. Como eu estava a dizer, a musculatura lombar da região das costas, a região dos flancos e a musculatura abdominal, aquilo que nós chamamos de musculatura do core, que nos permite estar direitos, é trabalhada durante este exercício de andar. Mas não é só por essa razão que nós promovemos o andar, é porque também é, digamos que o desporto mais fácil, mais acessível e que se calhar se torna mais fácil de começar a fazer, exige menos esforço. É muito difícil tentar que alguém que não faz desporto nenhum comece logo a fazer uma corrida ou uma natação, ou algo mais exigente. Portanto, caminhar é um bom processo, nem seja de transição para alguma coisa mais exigente, mais desenvolvida. Por si só, já é bastante eficaz. E é mais eficaz, e estudos demonstram que é mais eficaz se a pessoa estiver consciente e se for educada no sentido de que esta caminhada está a ser realizada com o objetivo de prevenir uma lombalgia, ou de promover o bem-estar pessoal e a sua saúde. É realmente mais eficaz. Há estudos comparativos que demonstram que as pessoas que não têm esse sentido de educação, que não estão a fazer com esse objetivo, não têm tantos benefícios do ato de caminhar. Como aquelas que têm esse objetivo definido. Exatamente. E que outras medidas preventivas a adotar para além das caminhadas? Pronto. O que pudermos corrigir que estamos a fazer errado no nosso dia-a-dia e que identificamos como errado no nosso dia-a-dia, tudo o que pudermos corrigir é favorável para a prevenção desta lombalgia. Desde logo, antes de caminhar, devemos olhar para a nossa postura. Nós temos uma certa tendência para deixar cair os ombros, nos inclinarmos para a frente, nos apoiarmos sobre algum objeto. Tudo isto provoca uma sobrecarga na musculatura da região lombar, porque transportam o centro do nosso corpo, o centro do nosso peso é transportado para a frente, o que obriga os nossos músculos da zona posterior, da zona das costas, a
fazerem mais esforço no sentido de compensar esta má postura. Portanto, é preciso ter atenção aos ombros, à postura da cabeça e ao tronco estar direito, não haver inclinações laterais. Tudo isso são mecanismos que nós devemos desenvolver para a prevenção de lombalgia. É muito útil, por exemplo, pôr-nos em frente ao espelho e analisarmos a nossa postura, não só de frente, mas também de lado. Devemos traçar uma linha vertical imaginária, é um truque que nós podemos fazer. E essa linha vertical deve passar na região do ouvido, ligeiramente à frente do ombro, na zona da anca e um bocadinho à frente da região do tornozelo. E assim nós vemos que temos uma postura reta e direita, que é essa que devemos adquirir no nosso dia-a-dia, que não é fácil, facilmente distraímos e assumimos a outra posição incorreta. Exatamente, e evitarmos também, presumo, todas aquelas más posturas ao longo do dia, como sentar de forma incorreta na secretária, os sacos das compras também, muita vez, também, não é? muita vez. Sentar na secretária, as cadeiras que não têm apoio de braço, por exemplo, são muito más para a nossa postura. A posição do nosso objeto de trabalho, na maior parte das vezes, é um computador que deve estar à altura dos olhos para não termos tendência de nos inclinarmos, nos refletirmos para a frente e trabalhar, por exemplo, no portátil. É muito mau para a nossa postura, é muito melhor trabalhar num computador de secretária clássico. E ficam esses conselhos e essas formas de prevenção. Muito obrigada, Dr. André, pela passagem aqui no Saúde em Dia. Muito obrigada. E Portugal está entre os países europeus mais bem-sucedidos na luta contra o VIH-Sida. O nosso país cumpre 2 dos 3 objetivos da Organização Mundial de Saúde para a doença. A repórter Ana Vanessa Gil esteve na cerimónia onde foi apresentado um relatório sobre os desafios e estratégias da infecção VIH e Sida. Em Portugal, 90% das pessoas com VIH estão diagnosticadas e 90% das pessoas que estão em tratamento já não transmitem a infecção. Um marco histórico para o país que acaba de alcançar 2 das 3 medidas impostas pelas Nações Unidas para acelerar o progresso no combate à doença até 2020. Portugal hoje integra os grupos de países, o restrito grupo de países que atinge pela primeira vez as metas definidas pelas Nações Unidas dos 390. É por isso que temos aqui o coordenador da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Massoud Dará, coordenador do Programa de Doenças Transmissíveis, mas sobretudo é um sinal de que Portugal tem vindo a fazer no domínio da saúde pública, da promoção da saúde, das políticas públicas, tem vindo a fazer um bom trabalho. Um trabalho, naturalmente, que não é apenas mérito do atual Governo, é um trabalho que tem anos. Nós tantas vezes damos o exemplo da taxa de mortalidade infantil, damos o exemplo de outros indicadores de saúde pública. O que é facto é que Portugal é hoje um país liderante em termos europeus e em termos internacionais em muitas áreas. Temos hoje boas notícias sobre o VIH-Sida, iremos ter dentro em breve muito boas notícias sobre a hepatite C. Significa que os portugueses têm todos os motivos para confiar num sistema de saúde que responde, que tem as políticas adequadas e cujos resultados estão à vista e são reconhecidos, primeiro naturalmente pelos nossos concidadãos, que hoje têm programas que nos tornam possível ter uma vida mais saudável e uma vida mais segura, mas naturalmente com o privilégio que é para os portugueses e para o país ter o reconhecimento permanente das organizações internacionais. E acredita que a última meta vai ser alcançada no final do ano ainda? Estamos muito perto, aliás a doutora Isabela Aldir já sinalizou que nós estamos muito perto dos 90, estamos com 86,4 ou 0,3. A nossa determinação é muito forte. Nós, desde o primeiro minuto que definimos que uma das prioridades políticas do atual Governo é a saúde pública, com uma nova ambição para a saúde pública e a promoção da saúde. Nós temos que, naturalmente, cuidar das pessoas que estão doentes, temos que ter um bom sistema de saúde do ponto de vista da prestação de cuidados, mas não há nenhum sistema no mundo moderno, inovador e, sobretudo, sustentado, que não aposte fortemente em políticas de saúde, promotoras da saúde, que evitem que as pessoas cheguem à doença, que permitam que as pessoas tenham aquilo que nós chamamos de literacia individual para que os seus percursos, as suas escolhas, os seus caminhos sejam feitos. Ainda ontem foi lançado um programa ambicioso de incentivo e de estímulo à utilização da água como o grande lançamento da grande bebida que nós fizemos, da bebida energética para este verão. É preciso comer bem, é preciso saber boas escolhas em termos alimentares, é preciso que na nossa vida, de cada um, independentemente das nossas opções e dos nossos estilos de vida, nós saibamos quais são os comportamentos que nos expõem a riscos que são evitáveis, que são desnecessários, e isso faz-nos ser uma comunidade mais segura, mais orientada para a saúde
e que naturalmente chegará menos vezes à doença, sendo que a doença, como sabemos, é inexorável na maior parte dos casos e também o sistema de saúde tem que estar orientado para naturalmente a componente da doença. Fundamentalmente, nós viemos prestar contas perante todos, perante a sociedade, sobre o trabalho que tem sido feito ao longo destes 35 anos de infecção VIH em Portugal. E é hoje, e é com um imenso orgulho, que nós podemos afirmar que 90% daqueles que vivem com a infecção já estão diagnosticados entre nós e que estamos próximos de alcançar o segundo 90, ou seja, que 90% das pessoas estejam em tratamento, sendo que também já alcançamos uma outra meta muito importante, que é aqueles que estão a fazer tratamento, 90% estão com a sua infecção controlada. E isso traz mais-valias para todos nós imensas, para o próprio, enquanto pessoa que está saudável e que pode ter a sua vida com qualidade, e também para a sociedade, porque é uma pessoa que não vai transmitir a doença a terceiros. E que estratégias é que têm sido aplicadas? As estratégias são estratégias que se complementam entre si. Não podemos nunca, numa doença como esta, pensar que ao tomar uma atitude única vamos ser bem-sucedidos. E temos que jogar a todos os níveis. Em termos de prevenção, fazendo estratégias de prevenção combinadas, que se juntam entre si para alcançar os nossos objetivos. E uma estratégia como a profilaxia pré-exposição, uma estratégia como a disponibilização de preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante, como uma estratégia de troca de seringas para aqueles que as utilizam para consumos, como combate a estigma, como o aumento da literacia da população, são tudo estratégias que nos ajudam a prevenir novas infecções. Este é um eixo. Outro eixo é diagnosticar. Temos que diagnosticar aqueles que vivem com a infecção. Portanto, prevenimos novas infecções, mas simultaneamente fazemos um esforço para diagnosticar aqueles que já a têm. E depois de diagnosticar, ter a certeza de que eles são referenciados para os serviços de saúde e que aí se mantenham. E aí, a esse nível, trabalhar muito, diariamente, em termos de reter essas pessoas nos serviços de saúde, de as tratar com aquilo que é a melhor evidência científica. E é com a apresentação deste relatório que vamos para um pequeno intervalo e voltamos já de seguida.